Você pediu, você implorou, você chorou, você chamou sua mãe porque o gibizinho não trazia mais a listinha, mas ela voltou. E hoje falando sobre Mulher Maravilha. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, a mais uma listinha, hein, com tudo o que tem de melhor, o que é extremamente relevante, as coisas boas, aquilo que você tem que conhecer sobre Mulher Maravilha, exatamente. Hoje é com a personagem feminina mais importante dos quadrinhos e falar sobre quadrinho bom, que ela tem bastante quadrinho bom. E hoje com participação especial de Matheus Bonez, ele que é pós-graduado, doutorado, em alguma coisa, com mestrado talvez, sobre Mulher Maravilha. Então vamos começar a listinha com a melhor obra da Mulher Maravilha. Eu tô falando de Deuses Imortais, de George Pérez, com Len Wein e Greg Potter. Saiu originalmente em Wonder Woman 1 a 7 de fevereiro a agosto de 87. Após a crise nas Infinitas Terras, a DC precisava reintroduzir seus personagens ao universo, aos leitores. Foi então que Greg Potter trouxe algumas ideias para a cúpula da DC que não acharam tão interessantes, mas George Pérez gostou daquelas ideias e juntamente com Potter, então os dois fizeram um início dessa fase da Mulher Maravilha, mostrando ela como parte da mitologia grega ali, né, inserida junto com os deuses gregos, Zeus, Hermes e toda aquela galera. Então nós temos essa fase que é um espetáculo. Primeiramente, então, eles mostram as Amazonas como parte ali, como fruto dos deuses gregos, sendo elas criadas a partir das almas de mulheres que sofreram abusos. E o objetivo das Amazonas era ser um exemplo para a humanidade, então elas são corajosas, elas são guerreiras, enfim, são seres superiores. Assim os humanos olhariam para elas como fruto dos deuses e assim eles venerariam os deuses gregos. O problema é que Ares foi contra a criação das Amazonas e então ele vai atrás delas aí e para isso ele dá um jeito aí de botar o Heracles atrás das Amazonas para meio que ludibriá-las, enfim, para mostrar que elas não eram tão perfeitas assim. Ao ver que elas eram falhas, os deuses as baniram para a ilha de Temícera, ou Temísquera, ou Ilha Paraíso. E é lá que nasce a Diana, moldada do barro por sua mãe Hipólita e ganhando poderes de diversas divindades. Assim ela foi criada e treinada pelas Amazonas, se tornando a mais exemplar delas. Melhor mesmo, ela ganhou as Olimpíadas do Faustão, que aconteceu lá em Temícera, e com isso ela ganhou o laço de Gaia e os braceletes de prata. Enquanto isso, no mundo do patriarcado, como é chamado o mundo dos homens pelas Amazonas, Ares está influenciando tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética para guerrear, enfim, trabalhar em uma grande guerra. E no meio disso, um avião cai na Ilha Paraíso, levando para elas o Steve Trevor. E assim, as Amazonas tomam conhecimento do mundo e a Diana resolve ir para lá ver o que está acontecendo com a humanidade. E assim segue essa história aí que tem um desfecho então da luta da Diana com o Ares. A arte do George Pérez normalmente ela é muito boa, mas aqui ele caprichou demais. Para mim é o melhor trabalho dele na arte, com certeza a arte dele tá um espetáculo e ele é o cara por trás do argumento da história. Claro, tem o roteiro do Greg Potter no começo, depois vem o Len Wein e essas ideias então trouxeram toda essa mitologia por trás da Diana. Cara, assim, realmente, para mim é o melhor trabalho já feito com a Mulher Maravilha e um dos melhores arcos já feitos nos quadrinhos. Realmente. Seguindo na fase do Pérez, nós temos o Desafio dos Deuses, que saiu originalmente em Wonder Woman 10, a 13 de novembro de 87 a fevereiro de 88. E aqui nós temos a grande provação de Diana. Ela tem que mostrar para que ela veio, que ela é digna mesmo de ser a grande representante das Amazonas. Começa de uma forma meio escrota, porque daí temos o Puck, que é aquele deus meio homem, meio bode, que fica no ouvido de Zeus dizendo que ele tem que ir lá e namorar alguma das Amazonas. E o Zeus cai nessa lorota, vai lá, meio que chega pra Diana e diz assim, não, você tem que receber o fruto meu, blá blá blá, sabe?
dando carteiraço pra cima da Diana, dizendo que ela tem que ir pra cama com ele. E ela se nega, ela disse, não é por aí, tem que ver isso aí, né? Não, pelo amor de Deus, né? Que é isso, né, seu safado? E assim ele fica puto da cara e a obriga a entrar no covil do demônio, um local onde estão presos diversos monstros mitológicos, e a Diana tem que ir lá achar o grande tesouro de Zeus. Caso contrário, as Amazonas perecerão junto com a Diana. Assim ela vai enfrentar então a Hidra, a Equidna, o Ciclope Polifemo, o Minotauro, a Quimera, todas essas figuras mitológicas. Enquanto isso, a Hipólita tenta ajudar a Diana, passando também por algumas provações ela mesma. No fim, o tesouro de Zeus era o seu filho Heracles, que estava segurando nas costas a Ilha Paraíso, como punição pela outra vez lá que ele foi lá nas Amazonas e fez lá todo aquele fiasco. Outro arco muito importante e bem bom da Mulher Maravilha. Liga da Justiça, Um por Todos, de Christopher Miller, que saiu em JLA A League of One em novembro de 2000. Mulher Maravilha descobre que um oráculo previa sua morte, então ela resolve conversar diretamente com esse oráculo, que diz para Diana que ela vai morrer junto com o pessoal da Liga da Justiça numa luta com um dragão. Isso aí mesmo, um dragão, né? O dragão se chama Dracul-Carfang, que é a última dragonesa sobrevivente de sua raça, que em 1348 conseguiu fugir dos seus caçadores. É a última dragão que existe e agora ela vai ser acordada, ela está sendo acordada por um grupo de gnomos lá da Suíça, que eles estão então reunindo um monte de ouro para acordar a dragonesa para ela voltar aí ao mundo, enfim, ser a rainha dos gnomos ali. Parece um tanto quanto estranho, né? Mas enfim, que quando que a Mulher Maravilha descobre isso, ela resolve ir sozinha lutar contra esse dragão para a Liga da Justiça continuar existindo. E para isso ela dá um nó em todos os membros da Liga e vai partir então sozinha. Só que, claro, ela vai trair a Liga da Justiça, ela dá um jeito de tirar todo mundo de circulação para ela ir sozinha, e ela inclui ali o Super-Homem, ela também dá um jeito de fazer com que ele vá atrás lá dos seus amigos, porque a Diana meio que prende todo mundo, joga em direção ao sol e diz pro Clark, cara, vai lá salvar eles, eu tenho uma outra coisa aqui para fazer. O mais importante aqui da saga, que mostra o valor da Diana e que ela sozinha conseguiria vencer da Liga toda. O roteiro é muito bom, mas a arte do Miller é um desbunde, uma arte pintada no estilo aquarela, que até lembra um pouquinho do Alex Ross, mas que é mais dinâmica nas suas lutas e tudo mais. Os Olhos da Górgona, de Greg Rucka, Drew Johnson, Sean Phillips e James Reyes, que saiu originalmente em Wonder Woman 206 a 213, de setembro de 2004 a abril de 2005. Nessa época, Diana era embaixadora de Themyscira nos Estados Unidos, e no momento que ela tratava um acordo de paz com o governo dos Estados Unidos, a Medusa a ataca e a desafia para uma batalha que seria vista pelo mundo inteiro. E a Medusa, como na mitologia grega, quem olha para ela se transforma em pedra. E a luta entre as duas é um espetáculo. A melhor luta da Diana, aí, eu acredito eu, uma das melhores, para mim é uma da melhor, que é sensacional. E depois disso, a Diana ainda tem que se provar digna de pertencer ali, de fazer parte da Liga da Justiça. E vencer um desafio ainda maior, mesmo com todas as sequelas dessa luta com a Medusa. O arco do Greg Rucka, como um todo, ele é um espetáculo, e esse aqui é o ponto auge da passagem do autor na Mulher Maravilha. O Círculo, que saiu originalmente em Wonder Woman 14 a 17, de setembro de 2007 a fevereiro de 2008. Escrito por Gail Simone, com arte de Terry Dodson e Ron Randall. A Gail Simone inicia seu run na Mulher Maravilha, mostrando mais sobre o nascimento da Diana e o seu efeito perante as outras Amazonas. Para quem não sabe, as Amazonas não podem ter filhos, e daí algumas delas queriam ter, então elas cuidavam de bonecas, enfim, isso aí é mostrado na edição. E daí, do nada, a Hipólita, que é a rainha delas, surge com um bebê, então elas ficam, algumas delas, né, claro, ficam meio que se perguntando o que aconteceu, se aquele bebê era real ou não, o que era ele, enfim, vai mostrar que a Diana não foi tão bem recebida assim por todas as Amazonas. E esse grupo que não vê a Diana com bons olhos acaba sendo preso por tentar matar a princesa. E daí isso vai se refletir nos dias atuais, onde que mostra a Diana então lutando com o capitão nazista, ou capitão nazi, que tem uma equipe dele que vai invadir
a Ilha Paraíso, né? E isso acaba mostrando que só tem a Hipólita lá para defender a ilha. Então a Diana vai para lá para defender a ilha junto com a mãe. Enfim, é um arco bem interessante que mostra mais sobre o nascimento da Diana, a origem dela, mesmo de como que ela nasceu. Mostra um outro ponto de vista sobre a origem da Mulher Maravilha. Sangue, de Brian Azzarello e Cliff Chiang, que originalmente saiu em Wonder Woman 1-6. Você deve ter percebido, né? Várias vezes foi zerada a numeração da Mulher Maravilha, e aqui é a versão dos Novos 52, que é uma das poucas reintroduções dos personagens ali em Novos 52, que realmente é digna, né? Que é essa fase, então, escrita pelo Brian Azzarello, que ele mostra a Diana um pouco mais sanguinária, dá pra dizer assim, e mostra também uma nova origem. Nessa origem aqui, mostra que a Diana é filha da Hipólita com Zeus. É um pouco controverso, talvez algumas pessoas vão torcer o nariz quanto a isso, mas é uma história que teve a sua relevância e teve sua importância. Os deuses são retratados de forma diferente, umas criaturas mais monstruosas, algo assim, e aqui o começo da fase mostra que Zeus não está mais no Olimpo, não está mais governando, e com isso a Hera, sua esposa, vai tomar o trono para si. Mas isso acaba gerando um conflito com os outros deuses aí, com Poseidon, enfim. É uma batalha então que se forma em torno do trono. A arte do Cliff Chiang, ela é bem boa, bem trabalhada, e acho que é um grande mérito da saga. E quanto ao roteiro, tem quem desdenha, tem quem acha que tá certo, tem quem acha que é bom, tem quem acha que é ruim. Enfim, era um arco importante. Era por quê? Porque tivemos o Renascimento, que é outra fase bem importante aqui, que temos o primeiro arco chamado Mentiras, que é escrito pelo Greg Rucka e com arte do Liam Sharp, que saiu então no Renascimento. No Renascimento tinha duas séries, tinha esse arco aqui de Mentiras e o outro arco que era como se fosse o ano 1. Então, Mentiras é um arco espetacular. Por quê? Aqui a DC pegou seu universo inteiro e contou como se tudo fizesse parte da história dos seus personagens. Então a Diana não tem certeza se a origem dela é a que foi contada lá pelo George Pérez e que a Gayle Simone deu uma revisitada, ou a origem que o Brian Azzarello usou, ou enfim, uma mistura de tudo isso. Ela está se questionando quanto a isso, ela resolve ir atrás da sua verdadeira origem, ela acaba usando o laço da verdade em si mesma para tentar descobrir se alguma coisa disso aí era verdade, alguma coisa era mentira, enfim, que ela ficou mais confusa do que ela já estava. Ela tenta ir pro Olimpo e ela percebe que ela não é mais bem-vinda lá, tem uns autômatos que impedem ela de chegar no Olimpo em si, e ela não consegue mais achar também a ilha de Temícera. Para descobrir mais da verdade por trás disso, ela vai pedir ajuda da Mulher Leopardo, e com isso ela acaba também encontrando novamente com o Steve Trevor e a Aita Candy, que são dois personagens importantes que já faziam parte aí da história da Mulher Maravilha, e já tem bastante deles na fase do Pérez. O Renascimento é um arco bem importante, acredito que seja um arco bem legal para quem quiser começar a pegar a Mulher Maravilha agora, ali nas bancas, talvez seja um ponto inicial bem interessante, porém tem toda essa análise, tem toda essa base que vai citar arcos anteriores e talvez até cause um pouco de confusão para quem não conhece, mas enfim, que agora é o que está valendo, é o que foi iniciado aqui nesse arco Mentiras, do Greg Rucka, que é um cara especialista em Mulher Maravilha. E outro cara que é especialista em Mulher Maravilha é Matheus Bonês. Bonês, junte-se a nós, nos presenteie com sua sabedoria. Valeu pelo convite, meu caro Giovanella, senhor Gibizinho. Então vou dar umas dicas um pouco fora da curva, né, sobre a trajetória da Mulher Maravilha, que dá para acompanhar tanto de coisas que serão aqui no Brasil, quanto de coisas que serão lá fora. Uma delas, que está nessas duas edições publicadas aqui no Brasil, essa aqui é um especial da CCXP de 2019, como vê a capa, é o pôster do Wonder Woman 84, Mulher Maravilha 84 filme, né? Mas essa mesma história que está contida nesse one shot aqui, também está nessa publicação da coleção DC 70 anos, que não é de agora, né? Da Panini de alguns anos atrás, mas é uma história escrita e desenhada pelo Phil Jimenez, chamada Ela é uma Maravilha, que é basicamente
Um dia na vida de Diana Prince, a nossa Mulher Maravilha, acompanhada pela Lois Lane, que está fazendo uma matéria sobre ela. E daí mostra, assim, sintetiza bastante o que é a Mulher Maravilha, né? Uma das melhores histórias dela já escritas, sabe? E mostra tudo, assim, desde o convívio com, nessa época que o Steve Trevor não era interesse amoroso da Diana, ele era, inclusive, da Etta Kendrick, que tem a foto do casamento da Etta Kendrick com o Steve Trevor. Aí tem a Lois ali, acompanhando toda, desde de manhã cedo até o fim da noite. A Diana em tudo que é lugar, palestras, outros países que daí tinham o teletransporte da Liga, enfim. As pessoas que ela ajuda, é muito bacana para mostrar como é, não só a vida da Mulher Maravilha, mas quem ela é de verdade, assim, sintetiza bem a ideia da heroína. Tá? Outra fase legal que não saiu aqui no Brasil, tá? Mas é escrita pelo Walter Simonson, aquele que escreveu uma das melhores fases do Thor, se não a melhor de todas, e desenhada pelo Jerry Ordway, né, que muita gente conhece principalmente pelo Superman Exílio, né, e pelo Shazam dos anos 90, que é uma fase super comemorada para quem curte o personagem. E aqui nós temos um arco de apenas 6 histórias, tá, que a Diana até está de cabelo curto porque ela perdeu a memória, não sabe como, ela não sabe mais quem ela é, e tem que se readaptar a isso. E claro, vai descobrindo quem fez isso com ela e tudo mais. É uma história muito bacana, tipo, que ninguém lembra porque não é uma grande fase, assim, tipo, não é também a melhor escrita de todas, mas é um encadernadinho bem bacana que saiu lá fora. E aqui não, infelizmente, né, se não me engano, é entre a fase do Phil Jimenez e do Greg Rucka. Se saiu, eu posso ter perdido isso, foi na época que era publicado, que a Mulher Maravilha era publicada na revista do Superman da Panini, tá? Que é bem onde pega essa fase do Phil Jimenez depois do Rucka. E para encerrar, outra dica fora da curva que se encontra aqui, apesar de eu estar com o encadernado importado das mãos, mas tem também tem lançado pela Panini, que é a Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona, né, que é da Jill Thompson. É um Elseworld, basicamente. Mostra a vida da jovem Diana, lá em Temícera. Ela não era aquela princesinha fofinha que a gente conhece e tudo mais, pelo contrário, ela era bem egoísta, causa coisas bem ruins dentro da ilha por conta desse egoísmo dela. E é justamente o aprendizado que ela tem por conta desses erros que ela acaba se tornando uma amazona de verdade. E é uma baita de uma história muito bem desenhada pela Jill Thompson, né? É uma baita de uma artista. Já desenhou a fase da Mulher Maravilha na época do Jorge Pérez também. Enfim, é uma das desenhistas definitivas da Mulher Maravilha, e aqui conta uma história específica da Diana. Então é isso. Obrigadão pelo espaço, Gil. Sucesso sempre e até a próxima. Muito obrigado, Bonezito, é um prazer ter você aqui. E essa lista, obviamente, não poderia existir se não fosse com a ajuda de Matheus Bonez. Eu peguei algumas bases aí, pedi para ele o que era mais importante, o que não era, e ele deu o seu aval para essa listinha. Então tenho muito que agradecer a Matheus Bonez, esse cara que sabe tudo sobre a Mulher Maravilha. E acho que era isso de Mulher Maravilha. Ela tem muita história boa. Acredito que se você pegar qualquer um desses arcos aí, eu acho que as bases maiores dela, então, é George Pérez, Gail Simone, Greg Rucka e o Brian Azzarello. E temos diversas histórias aí, tem muita coisa boa que dá pra ler sobre a Diana. E daí você decide o que você acha melhor. Eu prefiro George Pérez. E se você não leu aquele primeiro arco do George Pérez, lá de Lendas do Universo DC, dá um jeito, cata scan. Isso aí é o que tem de melhor da Mulher Maravilha, um dos melhores quadrinhos da história dos quadrinhos mesmo, hein? Leia e depois vem aí dizer se eu tô exagerando ou não. E era isso. Um forte abraço e tchau!